vamos ter mais uma aula de matemática financeira. O assunto de hoje será juros simples. Matemática financeira com juros simples. Bem, a questão é a seguinte: um capital de R$1.000 rende em 3 meses quanto de juros, considerando-se o regime de juros simples e taxa mensal de 10%. Então, repetindo o enunciado, um capital de R$1.000 rende em 3 meses quanto de juros, considerando-se o regime de juros simples e taxa mensal de 10%. Bem, o problema aqui, ele é tipicamente de juros simples e vamos resolvê-lo de uma forma que não reste dúvidas de qual a técnica a aplicar em qualquer problema desse tipo. Então, vamos à solução. Em primeiro lugar, para esse tipo de questão, é muito importante que a gente elenque as variáveis existentes. Vamos dizer que o capital, chama-lo-emos pela letra C. Capital igual a 1.000, pelo enunciado. Bem, o período, tempo, nós teremos, vamos chamá-lo pela letra T. Tempo igual a quanto? 3 meses. Aqui seriam R$1.000. Capital, 3 meses. Juros é o valor procurado, é a nossa incógnita principal. Juros igual interrogação. E terá que ser calculado em reais, porque é a mesma unidade do capital. A partir daqui, nós temos mais incógnitas. A taxa mensal, taxa de juros, vamos chamá-lo pela letra I, igual a 10%. 10% ao mês, né? Obviamente. Basicamente, aqui a gente já inseriu todas as variáveis envolvidas em nosso problema. Agora, resta-nos calcular o que se pede. Então, vamos a isso. Em primeiro lugar, o regime é de juros simples, em que o juro só incide sobre o capital inicial, ou seja, ele não incide sobre os montantes acumulados ao longo de cada período. Então, os juros são calculados apenas sobre o capital inicial, regime de juros simples. Os juros são calculados apenas sobre o capital inicial. Bem, os juros de nesse tipo de questão, eles são calculados pela seguinte forma: no regime de juros simples, capital que multiplica taxa que multiplica
calcular aqui as variáveis. Capital. Bem, o capital é igual a R$1.000. Capital R$1.000. O tempo, o I, taxa de juros. Taxa de juros seria 10%. E o tempo? O tempo 3 meses, é o que está aqui. Mas tem um detalhe. A taxa de juros está em porcentagem. A gente deve dividir por 100 para transformá-la em um número centesimal. Então, dividir por 100. Então, fazendo novamente aqui a questão, 1.000 vezes... Agora vamos fazer o cálculo. 10 dividido por 100 daria 0,1 vezes, voltando aqui, ficaria aqui embaixo e aqui igual a 3. Então, o juros seria obtido pela multiplicação desses 3 fatores, ou seja, 1.000 vezes 0,1 vezes 3, que daria R$300. Portanto, essa é a resposta para a nossa questão. R$300. E obrigado pela atenção.